emoções. Hoje eu pretendo falar um pouco sobre emoções, pensamentos desequilibrados e criações mentais, sobre o nosso potencial de criação mental de formas pensamento que são formas de vida artificiais. Não são formas de vida reais, são formas de vida artificiais, mas que têm um potencial de efeito na estrutura do pensamento e na estrutura das emoções muito grande, mas não somente na estrutura do pensamento, mas também na estrutura do corpo físico, porque a mente tem o potencial de criar essas formas de vida artificiais, e dependendo se o sentimento ou pensamento que a gerou se manter, essa forma de vida ela se sustenta, ela se mantém. Nós temos no mundo muitas dimensões da realidade, não somente a dimensão física da matéria, que é essa ao qual nós temos acesso. Essa dimensão física, ela vibra em uma faixa de frequência específica. Uma frequência nada mais é do que o resultado de uma vibração. Essa vibração dos corpos, das partículas, emitem uma onda eletromagnética. Não só eletromagnetismo, porque nós também temos as ondas escalares, mas nós aqui estamos nos atendo somente às frequências em Hertz, emitidas por ondas eletromagnéticas. Não são emitidas por ondas, mas elas são as ondas eletromagnéticas. Uma onda, ela é composta de amplitude e comprimento. A amplitude, ela vai de um ponto inicial até o seu pico, e ela tem o seu comprimento, que é o pico da onda até o pico da mesma onda. Porém, quanto maior a distância entre o pico de uma onda e o pico de outra, maior a amplitude, mais devagar essa onda ela se propaga no tempo e no espaço. Quanto mais devagar ela se propaga, mais lenta é a sua quanto maior a amplitude e maior o comprimento, mais devagar ela se propaga no tempo e no espaço, fazendo com que seja uma onda densa. Uma onda devagar, ela se propaga de forma lenta no tempo e no espaço. E por que eu estou falando sobre as frequências aqui? Porque tudo no universo é constituído de frequências. Tudo emite uma onda. Mas por que tudo emite uma onda? Porque tudo tem um fundamento atômico. E todo átomo tem o eletromagnetismo. Porque é constituído de próton, que tem carga positiva, e de elétron, que tem carga negativa. Ambos em conjunto geram o eletromagnetismo, carga negativa e carga positiva. No núcleo do átomo nós vamos ter o próton e o nêutron. Próton e nêutron no núcleo. Nêutron, ele é neutro de carga, não tem carga em si. E aí nós temos o próton, que é uma carga positiva, e o elétron, que fica girando em volta, que tem uma carga negativa. O átomo, ele vibra a 15 trilhões de vezes por segundo.
é uma vibração que emite uma carga eletromagnética. Então, como tudo tem um fundamento atômico, tudo vibra. Como tudo vibra, tudo emite uma onda. Só que existem coisas abaixo do átomo. Porque abaixo do átomo nós vamos ter o próton, o nêutron, o elétron, que formam o átomo. Só que abaixo do átomo nós vamos ter os quarks, que vão formar os prótons e os nêutrons, e os elétrons, os quarks. E abaixo dos quarks nós vamos ter o que a ciência chamou de bóson de Higgs. O bóson de Higgs é a primeira vez que surge massa no universo. Então a primeira vez que surge massa, massa, isso que nós identificamos como massa, cadeira, mesa, teto, chão. A primeira vez que surge massa no universo é com o bóson de Higgs. Só que a pergunta que fica é: quem dá massa ao bóson de Higgs? Porque o bóson de Higgs dá massa a todas as outras coisas. Então é o bóson de Higgs que dá massa aos quarks, é o bóson de Higgs que vai dar massa aos quarks para os quarks formarem os átomos, as estruturas atômicas. Agora a pergunta que fica é: quem é que dá massa para os bósons de Higgs? O vácuo quântico, o que a ciência da física quântica denominou de vácuo quântico. O vácuo quântico é um mar primordial de energia infinita, aonde não tem massa, só tem energia, e é ele quem dá massa ao bóson de Higgs. E daí em diante formam-se outras estruturas a partir da estrutura que foi gerada pelo bóson de Higgs. Mas por que inicialmente eu estou falando de frequência, eu estou falando de partículas? Porque a gente quer chegar às emoções, a gente quer chegar às formas pensamento, a gente quer chegar à influência das formas pensamento na estrutura física, na estrutura do pensamento e na estrutura das emoções. Qual é a influência da minha emoção no outro? Primeiro, tudo é uma onda e tudo vibra. Tudo emitem-se cargas eletromagnéticas que dão a influência às coisas. Primeiro, a parede, ela também emite uma carga eletromagnética. Os meus pensamentos também emitem cargas eletromagnéticas que influenciam a mim e aqueles que estão próximos de mim. Porque como é uma carga eletromagnética, cada pensamento que eu tenho, ele tem um substrato atômico. Todo pensamento que flui no meu fluxo de pensamento emite uma carga, pensamentos meus emitem uma carga eletromagnética. Só que essa carga eletromagnética, ela é direcionada a quem eu estou pensando. Se eu estou pensando no meu amigo e eu estou tendo pensamentos em relação ao meu amigo, os pensamentos que eu tenho, dependendo do teor de pensamento, ou seja, sejam bons ou sejam ruins, eu emito cargas eletromagnéticas que vão a esse destino. Qual é o destino? O meu amigo. O amigo a quem eu estou pensando. Porque é uma onda que vai sendo emitida eletromagneticamente ao indivíduo ao qual eu estou pensando. E dependendo da frequência desse indivíduo, se ele estiver em sintonia com o meu pensamento que foi irradiado, seja positivo ou seja negativo, vamos supor que eu tive um pensamento negativo. Eu emiti uma carga eletromagnética
que possui uma informação. Essa carga eletromagnética tem uma informação e essa onda ela está sendo direcionada ao meu amigo. O meu amigo, se estiver em sintonia, eles vão entrar em ressonância. Entrando em ressonância, vai existir uma transferência de informação e ele vai receber essa carga magnética que foi emitida através de mim. Ou seja, eu fui a fonte emissora e ele foi a fonte receptora. Ele foi o alvo receptor, ele recebeu a carga magnética que eu enviei. Falando de forma mais simples, se eu tiver um pensamento ruim, esse pensamento ruim vai ser enviado para ele. E ele vai receber se ele estiver na mesma frequência do pensamento ruim. E esse pensamento ruim, ele tem o potencial de fazer mal. Vai fazer mal a quem? A você e a ele. Primeiro vai fazer mal a você porque você, por eletromagnetismo, vai atrair experiências condizentes com o pensamento que você enviou e vai fazer mal e vai também desestruturar a sua estrutura física, porque toda célula que você possui, ela possui uma estrutura molecular, moléculas que formam a célula. E as células também vibram, porque também possuem uma substância atômica. Elas também recebem ondas. Então elas recebem o seu pensamento. Recebendo o seu pensamento, seja de qual teor for, principalmente negativo, se for pensamentos positivos, elas vão ficar boas. Se for pensamentos negativos, você vai começar a adoecer as suas células ainda mais rápido. O pensamento que você enviou lá para o seu amigo também vai fazer isso, vai adoecer as células do corpo físico dele ainda mais rápido, vai prejudicar o indivíduo e dependendo da intensidade. Agora a gente falou dos pensamentos, só que o que é pior, o pensamento ou o sentimento? Ambos têm um efeito, só que o sentimento ele tem um efeito ainda maior do que o pensamento, porque o campo magnético do cérebro, o campo magnético do coração é 5.000 vezes mais potente e 60 vezes maior do que o campo do cérebro. Então aquilo que eu sinto tem um potencial muito maior de prejudicar alguém do que o que eu penso. O que eu penso também afeta, mas o que eu sinto vai afetar muito mais. Então, se eu sentir raiva, a raiva ela tem um substrato atômico. Tendo um substrato atômico, ela vibra, ela vibra. Ela vibrando, ela tem uma frequência. Ela tendo uma frequência, ela é uma onda que é emitida. Ela está sendo irradiada. Da onde? De você. Ela vai prejudicar quem? Você e o outro. Porque se eu sentir alguma coisa e eu estou com o outro na minha cabeça, eu estou emitindo uma onda constantemente para ele. E essa onda está sendo irradiada para ele. Essa onda pode fazer bem ou pode fazer mal. Como uma oração, por exemplo. Uma oração é uma irradiação de ondas eletromagnéticas. Eu estou orando pensando no outro, que Deus cuida, estou irradiando ondas para ele. Estou sentindo bem em relação, estou sentindo amor, estou sentindo alegria, eu vou ajudar ele. Então aquilo que eu tivesse, se eu não estiver sentindo amor, alegria, eu vou estar irradiando ondas que podem prejudicar ele. Então é importante que eu vá utilizando para auxiliar o outro a partir das minhas irradiações. Então aquilo que eu sinto irradia uma onda que influencia o outro, principalmente se ele estiver em sintonia. Então se ele estiver em sintonia com uma baixa vibração, ele recebe essas ondas e essas ondas por ressonância. O que é uma ressonância? Quando um pico, o máximo de uma onda, entra em fase com o máximo da outra onda, quando elas estão em harmonia, sintonia, elas estão ressoando junto, existe uma transferência de informação, ou seja, você emitiu uma onda que tem um sentimento de raiva. Essa raiva vai até o indivíduo, por ressonância, a raiva é transferida para o indivíduo e começa a prejudicar ele, prejudicar a estrutura celular dele. Começa a prejudicar os pensamentos do indivíduo. E quanto mais isso é feito, mais vai prejudicando. Então, a raiva é algo nocivo. Porque se a gente sente a raiva, é algo nocivo, tá bem? Porque se a gente realiza isso,
o que a gente está realizando? Primeiro, se eu continuar sentindo raiva, eu vou estar emitindo onda para quem eu estou pensando, ok. Só que eu vou estar colapsando uma realidade negativa mediante as emoções que eu estou irradiando. Porque a raiva possui uma frequência muito baixa. Possuindo uma frequência muito baixa, eu vou atrair experiências, pessoas que estão em sintonia com essa frequência, porque eu irradiei uma onda. Irradiando uma onda é uma carga eletromagnética. Essa onda tem que voltar. Então ela volta como? Ela volta como experiência, ela volta como pessoas surgindo na sua vida, mediante a frequência que está sendo irradiada. E aquilo que você está irradiando para o outro, prejudicando o outro, depois vai ser cobrado para você, como karma, aquilo que nós chamamos de karma, né? Porque existem sistemas superiores ao sistema físico, porque além das experiências físicas que você vai estar vivendo mediante as frequências que você enviou, o mal que você fez para o outro, mediante os pensamentos e sentimentos que você teve, você depois vai ter que depois você vai ter que pagar isso. Mas não é uma cobrança não é uma cobrança religiosa, como a religião traz pra gente. Como se você fosse jogado no fogo do inferno eterno. Não é isso. Porém, não existe só uma realidade. Existem infinitas realidades. A gente não tem só a terceira dimensão. Nós vivemos aqui, onde nós vivemos, essa dimensão foi denominada de terceira dimensão. É uma dimensão que vibra em uma frequência específica. Ela tem um espectro eletromagnético específico, ou seja, é uma faixa de frequência específica ao qual nós temos acesso, ao qual nós conseguimos perceber, ao qual nós conseguimos ter contato. Só que existe algo além da terceira dimensão. Existe a quarta, existe a quinta. Toda dimensão está 1/8 acima dessa, ou seja, está 1/8 acima. Nós estamos em uma faixa de frequência específica e nós queremos acessar outra dimensão. Nós precisamos entender um pouco sobre o dodecaedro, que é a partícula que forma o tecido do espaço-tempo. Opa! A gente mais pra frente vai entender um pouco sobre o dodecaedro, a partícula que forma o tecido espaço-tempo, uma partícula de 2 lados que forma o tecido espaço-tempo. Só que a gente tem que entender um pouco sobre as outras dimensões da realidade para compreender o impacto das nossas decisões futuramente na nossa vida. Porque essa não é a única vida que a gente vai ter. A gente vai ter outras vidas. A gente vai ter outras encarnações. Essa não é a nossa primeira encarnação. Nós já estamos encarnando há muito tempo. Essa é uma das várias encarnações que nós estamos tendo. E essa encarnação é muito importante para o nosso desenvolvimento, pois toda encarnação traz consigo um aprendizado. Só que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante. Falando um pouco sobre aqueles sentimentos, aqueles pensamentos negativos, existe algo que foi denominado de quinta dimensão. Na quinta dimensão, as coisas acontecem 100 vezes mais rápido, tá bom? Tanto o seu pensamento como o seu sentimento, tudo é 100 vezes, tudo é centuplicado, tá? Tudo acontece mais intenso. As experiências que nós vivemos, só que do outro lado, nós vamos conseguir ver aquilo que nós não vemos aqui. A nossa capacidade mediúnica aumenta de 1 para 1 milhão. Aqui encarnado a gente está com um potencial 1. Na outra dimensão, na quinta, vamos supor, aumenta para 1 milhão. Então a gente tem um potencial de perceber muito mais do que nós estamos percebendo aqui. E do outro lado, a gente vê as consequências das nossas decisões. Então, emitir ondas eletromagnéticas de carga negativa com uma densidade baixa para o outro
com a intenção de prejudicá-lo, vai gerar consequências negativas para você futuramente, principalmente nessa outra dimensão. Vai influenciar essa realidade física e vai influenciar essa realidade física e vai influenciar as próximas realidades que você for vivenciar, vai influenciar as próximas encarnações e vai influenciar você nas experiências que você for viver no perispírito, que é fora do corpo físico. Porque depois que existe o desencarne, depois que nós desencarnamos, o corpo físico continua. O corpo físico não, o espírito continua. Existe um espírito dentro do corpo físico. Esse é o nosso espírito. Depois que nós morremos, depois que nós simplesmente desencarnamos, nós saímos do corpo físico. O nosso duplo etérico, nós temos 7 corpos. O nosso duplo etérico, ele vai ser dissolvido na atmosfera em cerca de 40 dias. E a gente vai continuar no perispírito, que é um corpo muito mais sutil que o corpo físico. Ele é mais sutilizado, ele possui uma frequência muito mais leve do que a frequência do corpo físico. A gente mal consegue ter percepção do duplo etérico, que é um corpo semimaterial, extremamente denso, só que ele é um pouquinho mais sutil que o corpo físico, a gente já não consegue perceber ele. Só que existe o perispírito, que é onde fica alojado o espírito. Existe um cordão de prata que liga o perispírito com o corpo físico e existe um cordão de ouro que liga o perispírito com o corpo mental. Só que a gente vai falar um pouquinho do perispírito, porque é com o perispírito, que é um corpo que se molda a partir do seu pensamento, ele se molda de acordo com as suas intenções, de acordo com o seu pensamento. Ele é um corpo fluídico que responde ao seu pensamento. Ele é um corpo fluídico que responde ao seu pensamento. Só que ele é um corpo muito sutil, muito leve, dependendo da frequência em que você está. Porque se você estiver em uma frequência densa, você, em vez de se elevar com o perispírito, você vai descer para frequências inferiores. Essas frequências inferiores, existem determinadas experiências que não são tão interessantes. É onde a gente vai encontrar seres humanos. É onde a gente vai encontrar seres humanos que estão na mesma faixa de frequência que você, só que é uma faixa de frequência densa. E subindo para cima, você elevando a sua frequência, o seu perispírito vai ficando cada vez mais sutil, mais sutilizado. Só que agora eu vou falar um pouco sobre as formas pensamentais. Voltando. Dependendo das decisões que você tomou aqui de fazer o mal para o amiguinho, você vai ter consequências negativas do outro lado, mediante as escolhas que você fez aqui. Então tome cuidado em fazer o mal para o amiguinho, porque esse mal para o amiguinho vai voltar. Porque lembra? É eletromagnetismo. Tudo que você emite volta para você mesmo, tá? É uma força do universo, tá bom? Não é Deus te castigando. Você tá fazendo mal para o amiguinho. Esse mal vai voltar para você de uma forma não tão interessante, de uma forma que você não vai gostar. Então, faz o bem para o amiguinho, envie alegria, amor, paz para o amiguinho, que aí você não vai viver experiências nocivas, né? Não é legal, né? Você não quer descer lá para baixo, né? Não é tão interessante, né? É umas experiências que você não vai gostar, não. Então, a gente, voltando mais um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre as formas pensamento. Uma forma pensamento é uma criação mental, é uma forma de vida artificial criada pela sua mente. Ela é criada pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. E ela se sustenta pelo seu pensamento. De acordo com o seu pensamento, de acordo com o seu sentimento, você cria formas de pensamento específicas. Você pode criar formas de pensamentos positivas, boas, de amor e de alegria, ou você pode criar coisas feias, muito feias, que vão ficar no seu campo áurico. E elas vão ficar se alimentando do mesmo pensamento, do mesmo sentimento que as criou. É só isso. Só que essas formas de pensamento a gente não consegue, materialmente falando, não consegue ver, porque elas estão em um espectro eletromagnético, ou seja, faixa de frequência
específica maior do que a do corpo físico. Então a gente não consegue ter percepção física, mas elas existem, elas influenciam e elas intoxicam o seu fluxo de pensamento, principalmente. Então, mediante os pensamentos que você tem, você vai criando formas de pensamentos de baixa frequência ou de frequência positiva. E essas formas de pensamentos que você criou também influenciam outras pessoas. Porque as formas que você tem, as formas de pensamentos que você tem vão ficando todas no seu campo áurico e também vão ficando no ambiente em que você está. Então, se numa casa tem muita violência constantemente, o que você acha que vai ter naquele ambiente? Você vai sentir o quê? Uma energia pesada. E por que você está sentindo uma energia pesada naquele ambiente? Porque a carga, não é só a carga eletromagnética é densa, mas as formas de pensamento, que é o pensamento das pessoas que estão ali, que são violentas, elas criaram formas de pensamentos de uma baixa vibração que são condizentes com a vibração da raiva. E aquelas formas de pensamento, elas não vão sair enquanto os indivíduos não modificarem os próprios pensamentos e os próprios sentimentos. Mas por que não vão sair? Porque aquelas formas de pensamento, elas se alimentam do teor de pensamento que a criou. Se a pessoa continuar sentindo raiva, aquela forma de pensamento que é criada, ela se alimenta da raiva da pessoa. Então ela vai intuir, a forma de pensamento vai ficar cutucando a pessoa para a pessoa sentir raiva, para a pessoa pensar raiva, porque ela se alimenta da raiva da pessoa, da energia de raiva que é emitida pela pessoa. A forma de pensamento, só que ela é uma forma de vida artificial. Ela é artificial, ela não é real. Nós criamos uma forma de vida artificial e ela é sustentada pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. E se a gente mantém aquilo vai nos prejudicando cada vez mais. Lembra? Um pensamento ou um sentimento negativo vai deteriorando e adoecendo a célula muito mais rápido, porque ela emite uma carga eletromagnética que vai desconfigurando, desestruturando a estrutura molecular da célula, que vai desestruturando a célula, adoecendo a célula muito mais rápido. E um pensamento positivo vai criar uma forma de pensamento positivo boa, que vai ficar no céu, vai ficar boa, vai ficar com a forma de pensamento positivo. Nossa, essa pessoa tem uma energia boa, essas coisas, né? Essa pessoa tem uma energia boa, né? Essa energia boa está sendo emitida da pessoa. E em volta dessa pessoa tem formas de pensamentos positivas, de alegria, de amor, que irradiam cargas eletromagnéticas também. Então os nossos pensamentos podem influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Podem fazer o bem ou fazer o mal. Então, busquem ter bons pensamentos. Porque bons pensamentos e bons sentimentos faz com que isso auxilie no desenvolvimento de outras pessoas. Busque ter bons sentimentos. Busque ter sentimentos de paz, de serenidade, não discutam, não fiquem perdendo tempo com discussão, gente. Discussão não vai levar vocês a lugar nenhum. Mantenham a serenidade, o respeito mútuo, respeitem-se. Respeite o outro é livre para ter os seus pensamentos, mas não significa que você tem que acatar os pensamentos do outro, digamos assim, não significa que você tem que seguir os pensamentos do outro. Tenha você os seus próprios pensamentos, mas sempre emitindo paz, amor, bondade e serenidade. É possível crescer em um ambiente um pouco negativo. Use esse ambiente para se elevar moralmente, para se elevar sentimentalmente, nos pensamentos, para ter bons pensamentos, para ser constante em bons pensamentos. E é possível sim limpar as formas de pensamentos de outras maneiras, tá? Aí a gente entra na questão dos Exus, a gente entra na questão dos outros seres que trabalham nas outras dimensões, que possuem técnicas um pouquinho mais avançadas do que o ser humano compreende como realidade, né? Eles conseguem fazer essa limpeza, mas as formas de pensamentos volta tudo de novo se a pessoa não fizer uma reforma íntima, se a pessoa não se mudar interiormente. Então busquem ter bons sentimentos, bons pensamentos,
porque isso vai trazer para vocês boas experiências. Tá acabando o tempinho aqui, só tem mais 29 segundos e, mano, busquem a paz, a serenidade, vai trazer para vocês experiências positivas. Emitir paz vai ajudar os outros que estão ao seu redor, mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não percebam. Emita paz.